Então, galera, hoje, como já mencionado ontem, né, a aula tem como título a Síndrome de Bartleby, né? Então, já vou passar aqui para a discussão, né? Então, eu começo aí com uma citação direta que faz menção a esse personagem, né? Para quem não sabe, o Bartleby, ele é um personagem do Herman Melville, né? Uma pequena novelinha, é um livro bem curtinho, fica aí recomendado a leitura. Mas ele é só pequeno no seu tamanho, né? Mas, assim, é grandioso no seu conteúdo. Então, assim, o Melville entrou para a história como autor do Moby Dick, né? Que é sensacional também, é um romance bem maior, né? Mas essa obra, assim, ela ultrapassa, né? Qualquer temporalidade, ela é muito atual, né? Apesar também de ser ali uma obra do século XIX, XX, né? Ela permanece bem atual, infelizmente, né? Pelas suas discussões aí, algumas conotações que ela traz, né? E uma das frases mais emblemáticas dessa personagem é quando ele começa a falar, né? E começa a delirar e fazer tudo delirar à sua volta, que é uma frase que é difícil, né? Teríamos que até talvez ir no inglês, como faz o Deleuze naquele ensaio genial chamado Bartleby e a Fórmula, né? Eu acho a melhor interpretação, né? Ontem a Érica citou o do Agamben, eu acho genial também. O próprio Byung-Chul Han também faz a sua contribuição na sua interpretação, mas eu fico com a do Deleuze, eu acho que é a mais interessante interpretação sobre, né, a obra. E aí o Deleuze vai até no inglês, ele tenta pensar até de maneira semiológica, né, linguística, né. Eu não vou além aqui, eu vou ficar mesmo só com a tradução que eu tenho em mãos, que é a da Kozak Naif, e que eles traduzem essa sentença, essa fórmula, como acho melhor não, né? E que algumas traduções chamam de preferiria não, né? Então, dado momento, esse personagem, que é um escriturário, não um copista, um cara que lida com burocracias, né? Repetição, né? Aquele trabalho bem alienado, tal qual esse que eu estou fazendo agora, é, e em dado momento ele prefere não fazer, então ele começa a recusar, né? Então o Bartlett ele incorpora assim uma tipologia assim de personagens que a gente vai perceber hoje que tem toda uma filiação, toda uma família, toda uma horda, né? Assim, que é uma figura da recusa, né? E que não é simplesmente uma resistência assim passiva, né? Ela é até ativa, né? Ela tem uma certa exerce uma certa micropolítica aqui na linguagem do Foucault, do Deleuze, né? Poxa, essa parte aqui é chata, viu? Rafael, tu disse quando for 6h30, que aí eu paro de aceitar. Aí eu vou preferir não, né? Então, assim, a tradução aqui que eu estou me pautando aqui para a discussão, para introduzir, né, isso que o Rafael também vai desdobrar, essa síndrome, ela parte muito do Melville, obviamente, mas também de uma obra que é tributária, que é filha, né? Que é o Bartleby e Companhia, né? Do Henrique Villa-Matas, que por mera coincidência, né? Não é propaganda, até porque a editora já faliu, infelizmente, também é da Kozak, né? A mesma tradução que eu tenho. Acho sensacional esse autor aí também, já mencionado ontem. E que aqui, no exercício de pura imaginação, mas também pautado assim em dados, né, na literatura mesmo, o Henrique Villa-Matas se propõe a rastrear, a cartografar, não só a vida e obra do Melville, né, desse autor do Bartleby, como as possíveis heranças, né, dessa personagem, né, e figuras que seriam a sua reencarnação, né, uma modulação sua, né. Então é bem legal isso aí. Ele vai fazer um trabalho assim, claro, sempre também com tom ficcional, ele mistura, então nem tudo dá para a gente confiar, né, no Henrique Villa-Matas. Ele é bem inventivo, né, como a literatura hispânica de um modo geral, né, sempre numa chave não só
jornalística, né, que empobrece a literatura, mas é numa chave até fantástica, né, bem imaginativa, assim, né? É bem legal nesse ponto. Mais uma pessoa. E aí eu vou tentar evitar hoje citar, pessoal, assim textualmente, eu acho que para alguns, não sei se é tão interessante, eu particularmente gosto muito de ler, então eu faço essa leitura, porque talvez seja o primeiro e único momento que você tem contato aí, ninguém é obrigado a ler a obra por inteira, né? Mas fica a dica. Então tem um momento lá, logo na página 10 no início, ele nomeia, né, essa síndrome. Então, ele diz assim, ó, já faz tempo que venho rastreando o amplo espectro da síndrome de Bartley. É um livro narrado em primeira pessoa, né? Então, é um personagem que eu acho que, de certa forma, se confunde com o Vila Matas, né? E, e ele vai rastrear essa síndrome, né? Na literatura. A nossa ambição hoje é expandir, ir para além da literatura, pensar as artes visuais, sei lá, o cinema, até mesmo o comportamento, os modos de vida, etc. Mas, enfim, a gente está bebendo diretamente nessa fonte aqui, né? Foi um roubo aí também poético, né? A gente pegou esse termo síndrome de Bartlett dessa obra, né? Então já faz tempo que estudo a doença, né? O mal endêmico das letras contemporâneas, né? A pulsão negativa ou a atração pelo nada, que faz com que certos criadores nunca cheguem a escrever, ou então escrevam um ou dois livros e depois renunciar à escrita, ou ainda, né? Após retomarem sem problemas uma obra em andamento, fiquem um dia literalmente paralisados para sempre. E aí o Vila Matos ele vai assim fazer uma lista enorme, né, de autores, né, fictícios e reais, mas sobretudo reais, que vão tomar essa postura, pessoal. Então são escritores que abrem mão de escrever, né? E nem por isso, né, nesse gesto não está ali uma negação radical da literatura, mas seria uma literatura de outra natureza, né? Uma arte de outra natureza. Então, o gesto de negar seria talvez a forma mais nobre de permanecer ainda fazendo arte. Então, não fazer aqui talvez seja a forma mais forte, mais potente, né, de dar seguimento, porque não tem mais razão. Oscar Wilde até dizia, né, depois que ele escreveu tanto, ele disse: não tem mais o que eu fazer aqui nesse negócio, né? Tudo que eu podia resolver na arte já foi resolvido. Então ele abre mão, né, de escrever. O Kafka por outras vias também, né? Ele escrevia compulsoriamente, né, cartas, né, para as namoradas, parentes, né? Tem até um livro chamado Carta ao Pai. Mas chega um momento lá que ele não vê mais sentido e abdica disso, né? E vários autores a gente poderia ir citando aqui, certo? Que vão encarnar esse gesto da recusa, né? Então, abrir mão da escrita, né? Aquilo que dava sentido totalmente, migra, né? Eu não vou dizer que perde o sentido, mas que migra para uma outra forma, né? Um outro formato, que é o não escrever. Mas, assim, ainda está produzindo, né, literatura, né? No campo expandido aqui, no caso. Infelizmente, não dá para fazer resenha de livro, fica aí a dica, é um livro também tranquilo de ler, muito bom, muito agradável, até reli vários trechos. Eu peguei só esse, só para situar o nome da síndrome, né? Nessa esteira aí, pessoal, da discussão do Melville, do Henrique Villa-Matos, tem uma obra de uma brasileira, né, que eu acho emblemática nesse aspecto, que é da Graziella Kunsch, né? Na verdade, ela é artista, ela é curadora, né? Ela é uma teórica, assim, ela é multimídia, né? Mas tem esse trabalho dela muito simples, assim, até dentro de uma chave bem das belas artes, né? Que é uma tela, um quadro, assim, bem simplório, assim, no que diz respeito à sua materialidade, né? Mas no seu gesto, no seu efeito, é muito potente, né? Então, ela pega lá uma moldura, um papel em branco e basicamente escreve, né? Eu até fiz aqui um detalhe, eu ampliei a imagem para que a gente consiga ler, e ela pega essa fórmula bartlebiana, né? Essa frase do Melville e produz uma obra, né? Assim, e é sensacional, né? Então, aqui a gente vê que a literatura e as visuais se encontrando, né? De uma maneira, e aí, ao mesmo tempo, não é nem as visuais, nem a literatura, né? Porque o pressuposto da obra é a negação dela, né? Então,
ela prefere não fazer um quadro, mas ao mesmo tempo tá aí o quadro e a gente fica nessa dialética, assim, né? Uma imagem muito potente, muito forte e que é uma clara alusão, né? Então, isso aqui seria a introdução da aula, né? Dizer que isso tem raízes, né, muito profundas, não é um delírio meio do Rafael, então essa síndrome, claro, ela não está catalogada, talvez, lá nos manuais de psiquiatria, psicologia, mas, de certa forma, dentro de uma chave ficcional, ela é plenamente aceitável, né? Então, Ou não. ou não, né, Rafael? É o Rafael que falou? Sim, sim. Ou não, né? Mas é isso aí, né? É muito forte esse trabalho, né? O trabalho da Graziella também, como um todo, é bem interessante, né? Fica também mais essa dica aí. Pessoal, então eu elegi como ontem, infelizmente ontem eu trabalhei apenas uma categoria, né? Tinha mais duas, além do ócio, eu ia falar do dandismo, acabou que ficou pela metade, por sorte o Rafael também tratou muito bem, né? E eu ia também falar da estética da existência, principalmente numa chave do Foucault, mas não deu tempo, né? Então hoje eu vou tentar ser mais dinâmico aí, mas é muita coisa. Então eu quero trabalhar algumas categorias, umas três, e uma delas é o gesto, né? E que eu acho que meio que antecipa todas as demais e até revisa o que foi falado ontem, né? Tomando apenas um outro nome, né? Então o gesto é uma coisa assim. Nas artes visuais é um tema bem caro, né? Existe até a pintura gestual, o desenho gestual. Não é bem por aí que eu quero fazer essa leitura, né? Nada contra, pelo contrário, é só uma questão de opção. Eu vou muito mais me pautar por essa leitura aqui, que está bem vívida, né? Um outro livrinho aí que fica a dica, né? É o livro do Jean Galler, né? A Beleza do Gesto, é tranquilo, acessível esse livro. E ele vai, assim, tratar dessa categoria, né, de uma forma bem plural, né? Ele não vai eleger só as artes, né? Ele vai para a semiótica, a comunicação, né? Até mesmo uma certa antropologia, né? Então, ele vai pensar o gesto e a sua Charles, beleza, né? Opa, desculpa te interromper. É que tem muita gente aqui no meu inbox aqui perguntando se vai liberar o acesso. Tem muito pedido aí, Charles? eu Aproveitar só consigo que ver, eu vou alternar. é Não, até só tem o Wellington. pronto, beleza. Permitir. Obrigado. Desculpa te interromper. Eu sei que atrapalha a todos, né? Mas ele estava sem acesso à internet e tal, enfim. Teve um apagão aqui em algumas cidades do Ceará e retomaram durante meia hora, enfim, oscilações, né? Enfim, Ó, o Wellington de obrigado. novo. Não, de boa. Não, Rafael, se quiser a gente até abre só quebra um pouco, mas É por mim porque quebra, a também. gente sabe, né? A gente pede desculpa também, enfim, né? Agradeço, Charles. Se a turma não achar ruim, pô, a gente pode fazer isso, aceitar, né? Sem Pois, problema. beleza, manda ver. É isso aí. Então tem essa obra, esse livro, né, pessoal? Ele vai fazer um recorte assim do dandismo do século XIX até pelo menos a década de 60, né? Os hippies lá, né? Não os hippies, não confundir, apesar de que uma coisa leva a outra, né? E ele vai enveredar pelas letras, pelas artes visuais, como eu falei, né? Até mesmo pelo comportamento, a moda e tal. Ainda dá tempo aí, ó, falta um minuto para entrarem na sala. Então fica essa dica, apesar de que eu vou trabalhar aqui, pessoal, né? A gente já vai dar também uma referendar esse autor, né? Ele tem um momento lá, já no final do livro, que ele vai falar do gesto, né? Ao longo aí da nossa da existência humana, sobretudo a partir do 19, que é um século assim muito decisivo, né? Mas ele vai eleger assim como grande leitmotiv assim da sua obra, né, fio condutor, principalmente as artes modernas, assim, ele tem uma atração muito grande, né? E aí, no dado momento, ele diz lá, né, que a arte conceitual, a body art, a land art, né, se aplicaram a destituir o objeto acabado do seu estatuto de obra em proveito do gesto que a procede. É que se eu fosse falar de gesto, seria muita coisa, pessoal, mas o gesto, basicamente, é, é aquilo que vai contrariar a ideia do produto, né? Então, em detrimento do produto, a arte moderna, em especial,
ela vai se dedicar ao processo, né? Então, o processo é aquilo que é incapturável, a lógica mercantil, ela vai ser dignificada, né? E vai ser elevada a um estatuto de obra. Então, o processo, a processualidade, né? O trânsito, o fazer, o construir, ou como diria o Duchamp, né? A arte é coisa mental, né? A ideia já constituiria em si a obra, né? Já seria a obra, né? Então, todo o resto, né? Executar, esculpir, fotografar, desenhar, dançar, gravar, seria só um mero efeito desse gesto inaugural, desse gesto essencial. Então, é muito potente, sabe? E muito caro às artes a partir do século XX. Inclusive, isso é o grande mal-entendido de uma certa cultura aí vigente, e um certo preconceito, né? Em relação à arte contemporânea, né? Porque é difícil, sim, né? Falar arte contemporânea é uma coisa muito genérica, mas, assim, grosso modo, a arte moderna e, sobretudo, a contemporânea, ela abre mão dessa coisa mais, é, como é que eu vou chamar? Mais monumental, né? Mais material em prol dessa gestualidade, né? Dessa coisa mais efêmera, né? Intangível, incapturável, né? Que é o gesto. Então, até ele diz lá um momento muito bonito, poderia ter trazido essa frase, né? Que ele diz que o gesto é a poesia do ato, né? Então tem o ato, né? Tem a ação, mas o gesto é aquilo que antecede, é o próprio entre, né? Assim, da ação concebida, né? Então a gente talvez por uma herança aí bem cristã, né, do criacionismo aí, no sentido mesmo até bíblico, a gente é muito apegado, né? Alguns autores até nem gostam dessa palavra criação, né? Optam por invenção ou qualquer outra coisa do tipo, né? Porque está muito ligado, né? Como quando Deus cria o homem, ele modela do barro, né? E tal, é uma coisa muito do artifício, da tecne grega e tal, né? E aí a arte contemporânea ela se contrapõe a isso, ela investe, é uma inversão assim bem radical, né? Então a ideia, né, essa coisa abstrata, imaterial, incorpórea, seria aquilo que é mais essencial numa obra, né? Então o gesto vem daí, né? Difícil, assim, eu estou tentando resumir uma obra que é densa e um conceito que extrapola aí a obra do Jean, né? Então, assim, como principal exemplo, assim, ilustração, vou usar esse palavrão aqui, assim, eu trago aqui um artista que é fundamental, né? Não dá para compreender a arte moderna barra contemporânea sem a presença, né? Porque é difícil falar de uma obra em Duchamp, né? Porque ele não tem, quase que não tem uma obra nesse sentido criacionista, né? Então, a presença, os gestos duchampianos, né? Então, assim, a própria vida dele dá mais testemunho do que a sua obra, né? É mais exemplar do que a obra, né? E aí o Marcel Duchamp, esse artista francês do século passado, ele tinha várias frases, né, e posturas e gestos assim que ficaram imortalizados, né? Então, assim, a figura do Champ, né, o mito do Champ chega até a ser maior, né, do que o próprio indivíduo empírico, né? Isso o Gallagher fala até quando ele vai mencionar o Che Guevara, né? A própria figura do Che Guevara, né, até a figuração dele, a imagem mesmo dele, chega a se sobrepor ao indivíduo histórico lá, né? Isso vale para tudo, para os mitos, né, para as figuras religiosas, etc. E o Duchamp, pessoal, ele é exemplar, assim, no que diz respeito ao gesto, e é isso que a gente está chamando aqui de arte de não fazer absolutamente nada, né? Porque ele é um artista, assim, a lá Leonardo da Vinci, né, que entrou para o hall da história da arte sem ter necessariamente um grande número expressivo de obras, assim, que dê para você catalogar e dizer, tá aqui, esse é o meu portfólio, né? Ele mesmo destruía, ele mesmo não tinha nenhum apego com os produtos, né? É isso que a gente chama de obra de arte, ele não dava a mínima, né? Até. E aí tem uma frase muito poderosa dele, eu acho que isso aqui está na biografia do Tompkins, né? Que eu recomendo também, é linda, né? Mas eu acho que isso aí foi uma entrevista para o Pierre Cabane, eu acho. Agora eu não vou lembrar, mas ele diz lá, né? Eu preencho meu tempo muito facilmente
mas não saberia contar o que faço, né? E ele diz, né? Eu sou um respirador. Está falando francês, respirateur, né? Desculpa aí o francês. Sinto o maior prazer nisso. Então, o Duchamp dizia que ele era um respirador, né? É claro, isso é uma provocação, é uma retórica, mas também ninguém está dizendo que isso é ruim, né? O gesto ele tem antes de tudo isso, né? Ele almeja muito o efeito, né? É uma arte muito do efeito, mais do que o que é dito ali, né? O que é materializado, no caso aí, né? Na fala, né? No meio semiótico, ele está criando um efeito assim muito interessante, né? Que é chocante, é até absurdo, né? Ele se coloca como uma máquina, né? Uma máquina de respirar, né? Uma máquina pneumática, né? Então a gente respirar já é muito, né? Já dá muito trabalho. Então acho. E aí nessa esteira me veio um monte de obra, um monte de referência. Eu peguei só mais duas, né? Mas teriam vários exemplos aqui para a gente dar. Daria até para voltar lá no sopro, né? Divino de novo, né? Quando Deus molda lá o ser humano na argila, é, aquilo não é nada, né? Mas é o sopro divino que confere, né? Essa ânima, né? Essa alma. Enfim, isso é uma outra discussão, mas só para situar. Mas o que eu queria trazer aqui no âmbito da arte é o Cioran, que é filosofia e arte, né? Enfim, difícil separar isso. E mais um exemplo que eu vou dar na sequência, né? Que é um artista assim também difícil, é o cara que está na mesma estatura do Duchamp, né? A meu ver. Mas, assim, começando com o Cioran, que seria quase que um capítulo à parte dessa nossa história, desse nosso livro, mas eu trago essa frase dele, né, que está no Silogismo da Amargura, né, é um livrinho, ele fez vários livros, assim, nossa, a obra-prima dele é o Breviário de Decomposição, que está listado lá na programação, mas o Cioran, pessoal, ele é um filósofo romeno, né, da região da Transilvânia, né, quase um vampiro. Eu adoro o Cioran, mas eu reconheço que ele é um niilista, assim, né? Ele é não é para todo dia você ler, não, certo? Eu até estava com medo dessa aula ficar um pouco densa. Eu falei para o Rafael, para algumas pessoas, que eu tinha muito medo. Então, deixei o Cioran para o final, até porque eu acho que não vai dar tempo. Adoraria, eu trouxe muita coisa do Cioran, mas eu reconheço que o Cioran não é para ser lido todo dia. Ele é bem contrário ao filósofo do coração, que é o Nietzsche, né, que era o filósofo do amor fati, né, o amor ao destino. O Cioran se denominava o filósofo do ódio fati, né, o ódio ao destino, né. O Cioran ele vai fazer uma crítica enorme, né, à existência, né. Tem até um livro só para situar, que é sobre a desvantagem de ter nascido, né. Então ele vai implodir assim, né, o sentido que a gente tenta dar a existência, né? Ele transcende a linha do absurdo lá do Camus e companhia, né? Ele vai além mesmo, ele é um niilista, assim, militante, né? Então, ele sofria de insônia, era uma figura, assim, muito, muito incomum, né? Tem até na sala de aula, eu postei um documentário, uma obra lá, bem legal, que é a palestra sobre nada, né? Que foi um grupo de teatro aqui brasileiro que fez, que basicamente pegou a obra do Cioran e dramatizou, né? Transformou em vídeo, né? Em cena, né? Encenaram os textos do Cioran. Mas aí o que eu queria trazer é essa conexão que ele tem com essa frase do Champ, né? Impressionante, pessoal. Que ele diz assim, ó, não me pergunte mais qual é o meu programa, né? Respirar não é né? Ele provoca, né? Então, assim, como ele não tinha nenhuma motivação por viver, ele não via nenhum sentido mesmo, assim, nem a arte justificaria, diferente do Nietzsche, ver esse sentido na vida, sentido estético, né? A teologia vê o sentido metafísico, transcendental, né? Os moralistas veem a moral, e aí cada setor vai dar um sentido para a vida, né? E o Cioran não via, assim, ele realmente achava que era o nada, o vazio, né? E ele brinca lá uma determinada hora, né? Nesse livro, né? Ele diz que será que respirar já não é tanta coisa, né? Já não é. E eu vejo uma conexão por outro caminho, né? Claro, em relação ao Duchamp. Por sua vez, pessoal, essa afirmação me lembrou uma obra aí do Piero Manzoni, né? Que eu até vou trabalhar mais aqui daqui a pouco. É uma obra chamada Sopro de Artista, né? O Piero Manzoni é um gênio, assim, né? Infelizmente, ele não tem a mesma o marketing que teve o Duchamp, né? Em relação
a sua obra, mas ele é um gênio, assim, né? Ao lado do Yves Klein e tal. Não quero também aqui ficar, não é o caso ficar comparando ninguém, não se trata disso, mas eu acho que ele é pouco estudado, e a obra dele, assim, é genial, assim, é incrível. E uma das obras mais emblemáticas é essa, né? Que ele, basicamente, ele vai fazer um tipo de escultura, né, pneumática, né? Ele era um escultor, na verdade, né? Em última instância, a gente fala que ele é um artista conceitual, né? Mas a gente poderia dizer que ele é um escultor, né? Mas um escultor à moda lá, quase que um deus, né? Que ele faz nessa obra aí, ele sopra um balão, né? E é isso, a obra é isso, basicamente soprar um balão. Ele faz isso com vários balões e tal, tem várias versões, essa eu acho sensacional. E é isso, é quase nada, né? Então ele basicamente ele está exalitando aí, né? O seu ar, né? E está moldando, né? Transformando aquilo que, né? Em tese teria outra forma, teria uma outra configuração. Ele está moldando, né? Ele está reconfigurando. E aqui são vários estágios, né? Desde o sopro, a exposição da obra consequentemente, isso acaba secando, né? Se esvaindo, como tudo da vida, né? Muito forte, é muito forte. A gente vai voltar no Piero Manzoni porque ele é um exemplar na arte de fazer absolutamente nada, pessoal. Ele é um gênio, assim. Charles, Pode dizer, Rafael. cara, desculpa te atrapalhar. É porque quando a gente fala do Piero Manzoni, desculpa, Charles, é uma frase bem rápida, tá? É que me vem assim, me atravessa que nem um sopro mesmo. Da mesma forma que a gente respira de uma forma involuntária, vem alguns pensamentos, né? E assim, aqui a gente está nesse momento de partilha. Da mesma forma, você pode atravessar a minha fala também, né? Desculpa. Mas é que esse gesto, ele é mínimo, né? Que é respirar, né? Aí só tô jogando aqui uma pólvora para tu aí pensar nesse gesto mínimo, né? Que é esse respiro, que todos fazemos, né? Todos fazemos o tempo todo, né? Mas, assim, um ponto intencionalmente fazer isso. Tô jogando para tu jogar, tô jogando a bomba para tu, manda ver. Certo. É quase aquele balão que vai explodir na mão do outro, né, Rafael? Tem essa brincadeira, não tem? O cara Tipo fica isso, passando. Cara, eu acho que não tem o que acrescentar, de fato, é o mínimo, né? A gente falou isso, o Dandy, ele tá nessa chave, né? Da gestualidade. Pessoal, no final tudo é sinônimo, né? O gesto, o dandismo, o lilismo, o não do Bartleby. Então, claro, quantos balões a gente vai encher na vida sem necessariamente encher, né? Que a gente tá respirando e tal. Nem sei, Rafael, acho que é retórica a pergunta, né? Tá respondida. Eu acho que a obra do Manzoni, né? Ela vai retórica é nessa. nada. É retórica, eu acho que é retórica, sim, cara. Tá respondida aí, tá? É isso mesmo, é a provocação. Acho que é isso. Enfim, são muitas discussões aqui, tem coisa. Mais massa, Rafael, show. E é dialógico, o negócio aqui não tem verdade. Ainda, eu acho que a última citação aí do Jean, pessoal, ele vai dizer lá, bem no início, aí eu comecei pelo fim, agora eu retrocedo ao início da obra, ele vai dizer assim, que a arte mais necessária, aquela para a qual cada instante oferece matéria e oportunidade, entretanto, de todos a mais rudimentar. Tem a ver exatamente com o que o Rafa falou, né? A mais desprovida de princípios conscientes, de categorias estilísticas, de referências notórias, que é a arte do comportamento, né? Então, eu até brinquei com o Rafael quando a gente estava montando, eu dizia, Rafael, a primeira aula vai ser uma discussão estética, a segunda aula vai ser uma discussão ética, e a última é política, né? Então, aguardem aí. Ética no sentido do ethos, né? Que a gente é um modo de vida, né? Qual a melhor forma de viver? A ética quer responder isso, né? Então, o ethos é um modo de vida. Então, é o comportamento. Então, o gesto poderia ser traduzido assim. O gesto é a arte do comportamento. Então, eu tenho opções, né? Como eu me visto, como eu falo, como eu respiro, como eu ajeito meu cabelo, como eu me visto, né? No sentido do dandy, né? Como que eu reajo no caso do Bartleby, né? Se eu digo sim a tudo, se eu digo não a tudo, no sentido nietzschiano, se eu dou sim a tudo, né? O amor fati, ou se eu sou como o Cioran,
eu tenho ódio enfático, eu nego tudo, eu odeio tudo, né? Então, é isso, né? Em última instância, a grande arte é essa, né? A arte do encontro, né? Diria o Vinícius. Então, a vida é a arte do comportamento, como eu me encontro com as coisas, né? E o que é que eu faço com aquilo que fizeram comigo, né? Enfim, é uma discussão boa aí. Eu acho que cabe aí a leitura, antes de tudo, né? Eu vou sempre falar da leitura, pessoal. Eu sou um cara textolátrico mesmo, né? A gente nasceu nesse negócio e se perpetua nele mesmo, nesse meio, né? Mas eu acho fundamental mesmo. Acho que ela ajuda mais aqui do que a minha fala em alguns pontos, né? Então, eu estou mais linkando uma coisa com a outra do que fazer uma interpretose aqui da obra de um ou de outro, né? Então, ainda na esteira do Duchamp, só o Duchamp daria essa aula. Eu já estou prevendo aqui, Rafael, que a minha aula já descarrilhou mesmo. Então, mas vamos lá, pelo menos o Duchamp vou falar. Eu acho genial assim, as frases dele, né? E essa frase foi polêmica. Ela é muito polêmica, né? Mas vou tentar traduzir aqui, né? Ele diz assim, um dado momento que ele diz que eu me tornei um não artista, né? Não um anti-artista. O Duchamp é o pai da anti-arte, né? Conferiram a ele essa estigma, né? Ele Thiago, inaugurou. Opa, desculpa te atrapalhar, é porque eu estou acompanhando a sala pelo celular, o Google Sala de Aula, e assim, reiteradamente muitas pessoas estão a reclamar que não conseguem acessar e tal. Desculpa te atrapalhar, acho que eu te dou mais 2 minutos aí, de repente tiver algum pedido para entrar, manda ver, só tinha esse aí, ó. manda ver, foi mal. É porque eu não estou ouvindo mesmo. Agora sim. Pronto, eu acho que foi. Show. Acho que vai lá. Então, assim, pessoal, Duchamp é conhecido aí pela anti-arte, né? Mas ele mesmo ele vai querer, porque o Duchamp viveu muito, né? Por sorte, ele viveu muito. Ele viveu lá no início do século XX, mas ele foi contemporâneo também da, daquele radicalismo da década de 60, né? Então, ele foi o avô dessa galera e conviveu, né, com os neodadaístas, arte conceitual e tal. Então, assim, ele recusa até a anti-arte, né? Ele vai dizer que ele é um não artista mesmo. Ele quer abrir mão, porque o anti-artista, como ele diz, é como ateu, né? Ele ainda acredita, né? Mas negativamente, né? E o Duchamp, ele não acreditava na arte mais, né? A arte aqui entendido, aí tem que ter cuidado, né? O que é arte, né? Aí não teria resposta agora, mas assim, dentro dessa chave dele, é tudo isso, né? O mercado da arte, o circuito, né? Essa coisa aburguesada, uma certa mistificação que tem em torno da arte. Então, ele não vai querer mais isso, né? E ele vai abrir mão. Então, assim, isso me lembra muito Nietzsche, né? Lá no Genealogia da Moral, Nietzsche, ele diz, né, que ateus e crentes comungam de um mesmo ideal, que é o ideal da verdade. Então, a arte, ela também começou a ser um ideal ascético também. Ela também acreditava numa verdade. Então, o Duchamp, ele realmente não acreditava mais nisso. E aí ele vai criar várias estratégias de deserção, né? De sair, de escapar, de recusar, né? Por isso que hoje é Bartleby, né? Como recusar, né? Então, quando estavam querendo enquadrar ele, engaiolar ele no lugar, ele se esquivava, né? Quando estavam dizendo que ele era cubista, futurista, ele deixava de pintar. Quando ele ia virar o cara da anti-arte, ele ia jogar xadrez, né? Que é o próximo ponto, né? Daqui a pouco, né? E aí, uma das coisas que o Tompkins coloca, e eu não sei até que ponto isso é ficcional ou se é biográfico mesmo, né? Cabe dizer que biografia não é sinônimo de fato, né? Mas eu acho legal essa interpretação do Tompkins, que quando é um fato lá biográfico do Champ, né? Que foi o fato de sua obra mais importante ter se quebrado, né? O Grande Vidro, né? O Grande Verre, né? Pareceu reiterar ainda mais sua decisão de largar a vida de artista. Então, o Duchamp meio que já estava com fastio, né? Todas essas figuras elas têm um certo fastio, né, existencial ou profissional, né, no caso do Barthes. Então, o Duchamp já estava empapuçado daquela discussão, que eu até me coloco nesse lugar, a gente se cansa mesmo, a discussão de gueto, né, de clubinho,
ele é elitizado até, né? A arte vai por isso, às vezes, infelizmente. E aí ele já estava meio descontente. Aí, quando quebra essa obra aqui, pessoal, também não vai dar para falar sobre ela com mais profundidade. Tanto é que tem um ensaio só sobre ela. O Marcelo Duchamp é o Castelo da Pureza, do Otávio Paz, fica aí a dica. É uma obra extremamente hermética, complexa mesmo, mas quando essa obra, que ele passou anos produzindo, ela começa a rachar e a poeira começa a se acumular, ele dá por encerrado simbolicamente a carreira dele, né? E o Tonks resgata esse dado, né? E a partir daí ele vai se voltar cada vez mais para o xadrez, né? Então, não sei se vocês sabem, mas o Duchamp chegou a ser, se a gente fosse ranquear assim, os 25 melhores jogadores dos Estados Unidos, né, nessa época, porque dos Estados Unidos, né, que ele foi morar lá, né, ele estaria entre os 25 melhores, assim, é impressionante. Nunca foi um gênio assim, de xadrez, né, mas ele conviveu, ele chegou a ter várias partidas, assim, e ele tem várias frases sobre xadrez e arte, é incrível. Tem uma que eu adoro, né, que ele diz que nem todo artista é um jogador de xadrez, mas todo jogador de xadrez é um artista, né? E aí, claro, sempre polêmico, sempre brincando, né? E eu concordo demais com isso aí, né? Tanto do ponto de vista estético, ético, enfim. Mas isso é outra discussão. E tem um momento lá que ele diz também, né, ainda na biografia, né, a ambição e a energia que antes estiveram a serviço da arte estavam então voltadas exclusivamente para o xadrez. Então, toda aquela energia que ele tinha dado, né, a produção de quadros e tal, performance, ele vai cada vez mais transferir ao xadrez, né? Ele vai participar de campeonatos internacionais, nacionais, ao lado ali de grandes mestres, né? Até o Alekhine, né, lá, ele ficou na equipe do Alekhine, enfim, ele conheceu ali a Tartakov, enfim, vários enxadristas importantes aí da história, né? Mas ele, em geral, ele perdia, pessoal. Ele chegou a ser o último lá num campeonato internacional, apesar de ter empatado com um campeão desse mesmo campeonato aí. Mas ele era mais um gesto do que, de fato, assim, não era uma coisa muito sistemática, né? Ele lia e tal sobre xadrez, né? Cada vez mais, mas ele, sei lá, por aptidão ou por dedicação, né? Ele nunca chegou a ser um exímio, assim, um exemplo da arte do xadrez, pelo menos. Isso aqui é porque é inevitável, mas talvez eu resgate amanhã, pessoal. É um Artista da Fome, né, que está indicado lá, que é um conto do Kafka, né? Mas eu acho que isso aqui não vai dar para falar, não, certo? Eu já estou vendo aqui que não tem Manda tempo. ver. Dá tempo, Rafael, será? Tu não vai Cara, tratar disso, não, também? Manda ver, manda ver. Pula aqui. Tá bom. Pessoal, aqui eu trago duas adaptações, né? A do lado esquerdo aí é uma do Crumb, Robert Crumb, quadrinista, underground americano, e o Peter Cooper, né? Aqui do lado direito, ambas muito bem executadas, né? Assim, a gente está falando aqui da nona arte, né? Os quadrinhos. Mas o que fica aí, o que eu quero trazer, é essa questão também do elemento da recusa, né? Que não sou eu, nem o Rafael, mas tem toda uma linhagem de autores, né? Que colocam no mesmo rol, né? O Bartleby e esse jejuador, né? Que é um artista da fome. Né? Existe isso, né? Existia nos circos de antigamente, né? A pessoa que ficava jejuando, né? Deixava de se alimentar por dias, né? E essa era a arte dele, né? E o Kafka traz essa obra, né? Assim, é uma alegoria, assim, né? Da arte, do mundo contemporâneo, né? Tem várias interpretações muito mais competentes que a minha, mas assim, o que eu queria resgatar é que a frase lá que termina o conto, né? Que é espantosa, né? Assim, que no final, essa arte, assim, esse gesto aí de não comer, tinha mais a ver com a inadaptação, né? O cardápio que foi oferecido ali na existência desse homem não condizia com a sua potência, né? Com a sua essência, se chame como quiser, né? Com a sua imanência, sei lá, depende da sua linguagem, da sua filosofia.
E é por isso que ele abria mão. Então, não era uma questão de que ele não queria comer, é porque nunca foi dado a ele um alimento condizente com a sua necessidade, né? E aí ele acaba morrendo, né? Como o Bartleby também, né? O Bartleby, ele vai negar tudo, né? Ele vai preferir não. Então, ele vai preferir lá não entregar os documentos, não carimbar nada. Até que um belo dia ele vai ficar numa prisão, né? Ele vai preferir não e vai morrer, né? Porque ele prefere não comer. Porque isso que é oferecido, ele prefere não se alimentar. Claro, aqui no sentido alegórico. Então, isso que nos é oferecido cotidianamente, né? Pela cultura, né? Que é uma forma de violência, né, travestida de valor, nos é imposto, né, diariamente, né? Então, a moda, a ideologia, a crença, etc., né? Tudo isso é uma violência. Então, essa personagem, assim como Bartleby, é uma figura de recusa, né? Eu prefiro não, eu prefiro, se é para comer isso aí, eu prefiro morrer de fome, né? Então, é muito forte, muito profundo, eu estou empobrecendo bastante aqui. Desculpa aí a questão do spoiler, mas é inevitável, né? Mas basicamente é isso. Mas não perde, né? Lê Kafka na novela da Globo, né? Que tanto faz, não é o final que vai interessar, é todo o gesto, né? Todo o entre, né? É todo o processo, não o produto final lá, o desfecho. Vale a leitura, é bem curto. Pessoal, outra categoria que eu queria trabalhar muito é o vazio e depois o silêncio. Aí eu concluo. Não sei como está o tempo, Rafael, mas se for possível, seria interessante, sabe? Manda ver em 12 minutos, 6 e 6, que aí eu diminuo da minha fala para deixar o pessoal falar no final. Eu tenho algumas imagens, mas manda ver, é isso mesmo. De boa, Rafael. Então vamos simplificar aqui, né? O vazio, né? Eu começo até com uma música que eu postei lá no Spotify, né? É um trecho dela, que eu consagrado na voz do Chico, mas o Gil, que é o autor, né? Salvo engano, eu posso estar errado. Que ele diz assim: é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar, né? Então, o vazio já é ambíguo, certo, pessoal? A gente não acredita totalmente no. Assim como a gente não acredita em nada, né? A vida, ela sempre nos assalta por todos os lados, né? Então, não tem como escapar da vida. Então, não existe. Esse nada mesmo metafísico não existe. Então, é um paradoxo, né? A gente também não acredita no vazio total, o silêncio total, só para que fique claro. Então, é bem emblemático esse trecho aí da canção, né? Então, só para iniciar a discussão, né? Então, sempre o vazio já está preenchido de alguma coisa, né? Não existe, né? Todo signo, ele não dá para nomear algo que não existe. Ele existe de alguma forma, né? Esse é o paradoxo do ateísmo, né? Você negar o que... Se não existe Deus, como é que eu nomeio? Então, Deus existe pelo menos enquanto gramática, né? Enquanto signo. Então, já existe, já tem uma existência incorpórea e tal. É outra discussão, mas o vazio é nessa chave aí que a gente vai ler aqui, né? Enquanto categoria análoga ao nada, né? Uma obra que vem de cara, eu acho que de todo mundo, é o Salto no Vazio, né? Do Yves Klein, que poderíamos chamar de arte conceitual, performance, eu vou chamar aqui de fotomontagem, porque na verdade nunca existiu esse salto de fato, né? Ele foi uma montagem que é produzido isso aqui, tá bom? Mas eu acho que traz várias implicações, né? Eu lembro que alguém, eu não vou lembrar da cursista, o nome, mas que trouxe a questão até do budismo zen, né? Essa linha, que traz toda uma discussão, né? Desse esvaziar-se, né? Do vazio, e que, por sua vez, é uma forma de preencher também, né? Não com quinquilharia, não com coisa gratuita, lixo, né? Como Bartleby e o Artista da Fome negavam, né? Mas preencher com aquilo que é essencial, né? Como faz o balão lá do Piero Manzoni, né? Então o Yves Klein, ele traz nesse gesto mínimo aí, né? Que é um salto, né? Ele traz essa discussão. Eu vou agora meio que maratonar aqui, o que não é indicado, mas porque não dá para discutir, pessoal. Queria pelo menos mostrar assim, tipo o Jequiti, né? Só dar o susto em vocês de tudo que eu fiz, né? Jequiti é ótimo. Só para ficar no subconsciente, vender o produto. O Byung-Chul Han, em dado momento lá, ainda na Sociedade do Cansaço, ele vai fazer essa ligação, né? Na meditação Zen, por isso que eu lembrei lá da cursista que apontou isso, né? Por exemplo, na meditação Zen, tenta-se alcançar o vazio, libertando-se de tudo que flui e se impõe.
assim, é um processo extremamente ativo. Então, o vazio não é essa coisa do que, não é o antônimo do cheio, mas é algo que está preenchido de uma forma mais, é um contentamento íntimo, né? Como diria Spinoza, é a coisa do que há uma completude factual, e não uma mercadoria que eu compro e nunca supre o meu buraco, né? Que se dá muito no capitalismo, né? Então, eu compro e nunca estou satisfeito, porque nesse gesto nada se efetua, né? Então, é de outra ordem, né? A meditação, né, como foi citada, ela sim preenche, né? Mas quem está de fora pensa que é um fazer nada, é uma coisa, é ociosa, é um vazio, assim, extremo, só que não, um preenchimento com algo mais essencial, com uma reconexão, né? Enfim, fica aí a dica do Han também. Aí essas obras do Manzoni, pessoal, aqui sim eu acho sensacional, né? Claro que não vai dar para fazer uma grande interpretação agora, mas para que a gente consulte depois oportunamente, né? Então, o Piero Manzoni tem obras sensacionais, né? É um artista muito prolífico. E uma delas é essa coisa que ele batizou como escultura viva, né? Ele tinha todo, ele, como eu falei, ele era uma espécie de escultor, só que não tradicional. Ele usava o mármore, a argila, né? O bronze. Ele usava outras matérias, né? Ou até coisas imateriais, né? Para brincar. E aí tem uma obra dele que se desdobra, né? Que ele utiliza um elemento da arte, das belas artes, bem criticado, bem antiquado, que é o pedestal, né? Então, o pedestal é pauta, assim, de toda uma crítica, né? Do modernismo até, né? Então, o pedestal é símbolo, assim, do que é retrógrado, né? E o Piero Manzoni, ele requalifica, né? Esse ícone das artes, né? Sobretudo da escultura, né? Dos objetos tridimensionais. Então, ele vai requalificar. E essa obra é uma polêmica, né? Porque é escultura viva. Basicamente, ele cria lá um pedestal de madeira e convida o público a tomar o lugar do que seria a escultura, né? Então, você chega na galeria, no museu, no lugar expositivo, ao invés de ter a escultura dada, não. Você, público, você, espectador, é convidado a ocupar aquele espaço. E aí você cria essa escultura. Por isso que é uma escultura viva, dinâmica, que acontece no tempo e espaço, e não está petrificada, não está dada, né? Enfim, milhares de coisas. Então, assim, esse vazio aqui ele é extremamente convidativo, né? Então, não está preenchido com quinquilharia, né? Com múmias, né? E sim com a vida, né? Esse sopro aí também, né? Tem uma frase dele muito boa para ilustrar aqui: não há nada a dizer, há somente a ser, há somente a viver. Né? Então, ele não queria muito arte conceitual, né? Ele está atrelado, então há muito a se fazer, e quando a gente vai falar, quando vai narrar, isso já era. Né? Então, não tem muito o que se dizer aqui, né? É você sentir, é uma lógica do sentido, né? Da sensação, não é uma coisa intelectualizada, matematizada. Outra obra nessa esteira aí do pedestal eu acho ainda mais provocativa, que é quando ele pega o mesmo pedestal e ele inverte, né? Ele simplesmente inverte e aí ele faz o pedestal do mundo, né? Então, o globo terrestre se torna uma grande escultura viva, né? Sem palavras aí, não sei nem o que dizer quanto a essa obra, né? Diga lá, Rafael. Aproveitar que a Letícia entrou, é o seguinte, a outra Letícia pergunta, aspas, o vazio nessa obra, na anterior, tá? Uhum. O vazio nessa obra seria a não presença de uma escultura? Não presença. Poxa, tem os universitários para eu passar essa pergunta. Eu acho que é uma presença. O que é que a gente entende por presença, né? Nossa, aí daria na produção de presença, um conceito Absurdo. lá do Gumbrecht, né? A gente já trabalhou esse conceito no outro curso aí, Letícia, né? Então, assim, o que é a presença, né? Hoje a gente, sei lá, às vezes a pessoa está mais presente numa videochamada do que dividindo o mesmo metro quadrado que você. O que é presença no mundo de hoje, meu Deus? Então, sim, difícil, difícil. Eu acho que sim, eu vou dizer que sim. Eu acho que você interpretou corretamente, né? No seu vocabulário aí. Né? Então, a presença seria aí
A presença é uma potência, se eu fosse traduzir no meu jargão aqui nietzschiano, né? Diferente do atual e o potencial, a linguagem de Aristóteles, né? Existe o atual, que é isso que está aqui, está dado, mumificado, solidificado, e existe o potencial, é aquilo que vem a ser, é o devir, né? O vir a ser. Isso é muito mais incrível, né? Então, a escultura do Piero Manzoni, mais do que ser uma atualidade, ela é uma potencialidade, para falar aí com Aristóteles, né? Então, tem toda essa distinção do atual e o potencial. Eu prefiro o potencial, né? Difícil, pergunta difícil, cara. Eu acho É, que alguém convidou e desistiu. tem Ó, mais de perguntas novo. no chat também, mas vamos deixar para o final, assim, para os últimos minutos. Eu vou tentar ser bem breve também. Poxa, Rafael, Carla, pô, não, não, eu vou... a Carla colocou 2 comentários, Lívia Mayra também, né? Eu acho que eu já estourei meu tempo. É, Eu vou pular aqui um monte de coisa, ó. Tem um não, Lemis que todo mundo volta conhece. na anterior, é mó boa aquela imagem. Vai lá. Poxa, ainda assim, Lídia Okumura aí, Essa é sensacional, linda, essa é pessoal. linda. Pô, é lindo, né? Tem a ver com o que alguém falou ontem, né? O que o nada, o que é o nada, essa qualidade. Quem que diz, quem categoriza isso, né? Quem que está nomeando o que é nada, o que é alguma coisa? Então, nessa esteira aí, essa obra, que é muito simples, né? São papéis, assim, com as frases, e acho que se coloca aqui quase que um poema visual, difícil de chamar também, a gente nem acredita muito nessas categorias, mas ela diz assim, nada exceto tudo, tudo, nada incluso, né? Deixa eu ver se eu estou certo, tá certo, um e dois. O que inclui tudo que não se inclui, aí dentro o que existe fora. Então tem toda essa brincadeira, né? Então nada aqui no nosso mini curso, ele tem essa qualidade paradoxal mesmo, nenhum problema. Talvez seja o que o Walter Benjamin chama de imagem dialética, né? E uma dialética que não tem uma síntese, não tem uma resposta, não tem uma verdade. Ela é esse trânsito, ela é essa angústia, ela é essa incompletude, né? Ela é esse vir a ser, é a potência. Chame como quiser aí, né? Então, essa obra é genial. Na verdade, ela é feita assim, ela tem um outro desdobramento. Isso aqui é o projeto, pessoal. Eu trouxe o projeto. Mas ela depois foi colocada assim como banners, assim, no espaço expositivo lá. Então, imagina, né? Um banner assim, nada exceto tudo. É quase aquelas pichações da década de 60, né? Proibido proibir. Enfim, a contracultura vai fazer muito bem esse trabalho aí, né? Então, é um grito, né? Assim, é um negócio. Também não dá para desdobrar mais, infelizmente, mas fica aí a dica de novo. Dos anos 70, né? O negócio tem quantos anos, né? Isso aí, pessoal, essa discussão. O Leminski já é mais figura batida aí, né? Nem por isso é ruim. Mas eu queria fechar, porque como eu comecei lá com o Gil, eu fecharia aí com o Leminski, né? Para dizer que esse vazio ele é paradoxal mesmo, né? Então, vazio agudo, no meio cheio de tudo. Né? Então, é, eu não vou ousar interpretar aqui esse haikai, essa poesia, chame como quiser. Mas eu queria muito falar, Rafael, do silêncio. Ó, cara, será que dá tempo? Poxa, tem um Cioran ainda, meu Deus. Ou não dá, ou eu vou ser calado e pronto. Charles, eu vou te dar 2 minutos e vou te dar o toque daqui a 2 minutos. Charles, obrigado, você foi Acabou, sensacional. sai fora, tá bom. Pessoal, é porque Gostei. existe essa categoria, né? O silêncio e tal, o próprio Jean vai nomear ela, né? Tudo pode ser signo, inclusive o silêncio, né? Então, é emblemático a obra do Cage, né? John Cage, né? O Rafael até postou lá na playlist, né? 4 minutos e 33 segundos. Fica a dica aí de ver essa obra, né? Basicamente, o John Cage, artista conceitual também lá, do movimento Fluxos e etc., ele vai fazer uma obra aí musical que basicamente ele performa, ele se nega a tocar, né? Ele fica em frente ao piano, ele vai passando, você tem 3 atos, assim, e outros podem me corrigir depois se é ato, né? Mas tem 3 momentos da música, e ele vai performando, vai mexendo na partitura, mas ele não toca nenhuma nota, né? Então, a música é um grande silêncio, mas esse silêncio não é total, porque é preenchido, né, com o barulho ali
do público, né? Tosse, sussurro, rangido, né? Raiva, vai, aplauso, enfim. Fica aí, não vai dar para falar. Eu peguei do Han também, ele vai fazer toda essa crítica, né? A comunicação, a gente acha que a informação, a comunicação, por si só, ela é boa, né? Mas informar não é formar, né? Aí cabe toda a discussão, o que é experiência, o que é informação, o que é dado e o que é sentido, né? Não dá tempo. Tem essa frase do Deleuze que eu acho foda, assim, né? Que é o importante, talvez venha a ser criar vácuos de não comunicação, silêncio, interruptores para escapar o controle, né? O Deleuze também vai fazer toda essa crítica à comunicação, essa, essa gritaria, essa algazarra que hoje nem se fala, né? Invade aí a internet, o mundo virtual e tem pouco acontecimento, tem pouco gesto, pouco nada, né? Aí vem a obra da Marina Abramovic, isso é sensacional, isso não dá para narrar isso aqui. E teria ainda a categoria do inútil, Rafael, mas não vai dar tempo, galera, é isso mesmo. O inútil pode entrar amanhã, Charles. A gente pode Pode ser, realocar, pode né? ser. Tá certo. Pode Já ser. era, não, Rafael, sem mais, sem mais. Não, aqui não pode ser. Show. Então, Charles, obrigado, né? Só tenho a agradecer. Seguinte, acompanha aí o link que está tá no chat, né? Então, eu vou apresentar algumas imagens, algumas ideias, mas eu queria retomar o que o Charles falou sobre a pausa, né? Acho que a pausa é o que vem a fomentar isso aqui. Porque quando a gente fala de silêncio, parece que é uma ausência de alguma coisa, né? Ou ainda, falando aqui na textura e tessitura musical. A Nicole que pode me corrigir, o Joseph também, né? Ambos tocam, ambos estudam música, né? E eu queria que vocês confirmassem só que está projetando. Está projetando? Sim. Sim. Obrigado. Né? E de pensar essa pausa como um tipo de afirmação. A pausa é uma suspensão. Uma suspensão, ela pode ser a suspensão desde aquela que o menino mal criado, o menino danado, o menino filho do cão, chega lá na escola e apronta, né? Joga papel no ventilador ou faz uma armadilha para a professora, coloca alfinete ali, enfim, esse tipo de imagem de menino, de aluno, de estudante danado que a gente tem lá dos anos 90 e que os anos 2000 soube aprimorar, né? Mas isso não é o que interessa. Mas a ideia da pausa, a ideia da suspensão, a ideia de retirar de circulação, de tirar de um tipo de mote, ou ainda tirar de um tipo de caminho, um desvio, né? E a ideia do desvio é dizer assim, um tipo de recusa, mas é uma recusa que ela é consciente, né? Quando você diz não, você sabe por que você diz não. Não é tipo assim, não porque não quero, né? Não é aquela criança de 3 anos de idade, né? Bem que tem alguns adultos que ainda têm esse tipo de verve na cabeça, mas aí já é outra história. Vamos lá. Mas a ideia do dizer não é instaurar essa pausa. A gente falou, o Charles falou ali um pouco sobre o Gumbrich, né? No comentário também dessa ideia da pausa, de instaurar essa pausa. Tão importante quanto instaurar a pausa é habitá-la, né? E é por isso que, pegando algo aqui de ontem, né? Dessa vida como experimentação, como invenção de si, a gente coloca essa pausa também como parte dessa invenção, essa nuance, essa variante, esse tipo de desobediência até, né? Estou jogando aqui a deixa para a gente pensar em algo para amanhã, né? Então, vamos lá. Continuo dedicando a Maria e Manuel, meus pais, né? A meu pai em memória, a Sofia, Nicole e Letícia, né? Presentificadas aqui. E também quero dedicar ao Maradona esse momento. Eu não gosto de futebol, né? Eu torço Ferroviário, né? E torço por questões políticas, por questões maiores, né? Não é futebol. Sobretudo eu odeio futebol moderno, mas o Maradona é o cara que consegue, por exemplo, colocar uma peita, uma camisa do comandante Che Guevara
e tem uma tatuagem do comandante Che Guevara, né? E tá aqui, ao lado do Fidel. Independente das nossas posições políticas, ideológicas, a gente pode discordar de uma forma muito plena, muito tranquila e muito gentil, e nada hostil, né? Mas eu não posso deixar de falar desse cara, né? Não pelo futebol. Claro, pelo futebol, aí vocês podem falar de quem a gente tiver interesse, mas eu tô falando desse cara enquanto um ser humano, né? Enquanto gente, enquanto alguém que coloca essa camisa o tempo todo e coloca na pele, tatuado na pele, né? Maradona, um abraço, hasta lá, Victoria, sempre, hermano. Enfim, quem tem coragem de usar uma camisa do comandante Che Guevara, né? Não tá acabado, não. Ele não morreu, não. Para sempre vivo, né? Tanto quanto Fidel, quanto Che Guevara. Enfim, ideias não morrem. Essa é a vantagem. Vamos lá. Da mesma forma, a recusa da menina Raquel Clemens Coelho, né, se recusa a cumprimentar o ditador Figueiredo. Né? O Figueiredo era um militar. Né? Ele foi o último militar, da ditadura militar. Né? E essa menina, ela morreu em 2011, né? Né? Enfim. E ela se recusa. Esse gesto que é mínimo, essa pausa, todo mundo espera que o ditador, né, tenha sua mão apertada, que tenha sua mão... O ditador espera o acolhimento. Querendo ou não, ele espera sempre isso, né? Porque a história mostra que quem chega à ditadura, quem chega a esse ponto, querendo ou não, foi até ali, pelo menos alguma parte, nos braços da população. Aconteceu em 1933 com Hitler, né? Só para deixar esse exemplo, eu não vou nem falar de 2018. Enfim. Mas quando a gente vê essa minazinha cruzando os braços, isso aqui é uma ponta extrema do que a gente comentou ontem. Né? Essa ideia da pausa, essa ideia que não se reduz ao silêncio ou à inoperância. A gente tem uma ideia muito torta até, e tortuosa, do que é o não, como sendo uma coisa ruim, né? Imaginemos esse não, imaginemos essa recusa. Né? Dizem que crianças não mentem, ou que crianças são... Marcos Lopes está aí me ouvindo, né? Que crianças são, o tempo todo, elas afirmam a vida, né? Por sua sinceridade, porque dançam ao querer do absurdo, andando, pulam, saltitam, etc. Uma criança que faz isso, ela está muito certa, né? E ela não olha. E eu quero que a gente perceba, perceba a direção dos braços, como os braços estão e para onde os olhos da menina, estão indo. Em tempo algum estão indo ao encontro do ditador, né? O que uns vão chamar de Figueiredo, enfim, um coronel. Mas isso é emblemático porque a gente instaura desde ontem uma brincadeira de pensar a história da arte como sendo a história da vida do artista. Ou ainda, o Frederico Moraes, né, um crítico de arte, vai dizer que a arte é aquilo que o artista produz enquanto está vivo. É aquele registro, é o que ele abandona pelo caminho, aquele trajeto. E a gente pode brincar com o modo de vida, com o trajeto, com a trajetória, com o que ele abandona pelo caminho, com o que ele constrói pelo caminho, ele ou ela, né? Enfim, e essa menina, quando faz isso, né, eu me sinto até menos distópico quando vejo isso. Mas é algo muito antigo, né? É algo muito antigo. Mas ainda assim, isso é para dizer que a gente precisa de novas utopias. Chega de distopia. Chega de distopia. Vamos imaginar novos possíveis, novos futuros, né? E eu trago o Charles já falou, né, do Bartleby, e claro, a ideia não é esgotar, nem apresentar que o Bartleby, não é apresentar, né, a ideia não é ser booktuber, né, não é apresentar um livro aqui, ou o que ele quer dizer pra gente, né, mas o que me interessa falar do Bartleby é o que ele quer dizer para você. Que tipo de recusa ao você dizer assim, preferiria não? O que é que isso tem a ver para você? Né? Assim, no seu contexto, na sua vida, né? Em 2021. Né? Lá atrás essa menina fez isso. Preferiria não.
Preferiria não. Claro, na literatura, o medo vai tornar isso radical. Né? O Charles deu spoiler. Parece que alguém morre. Sim, mas o que interessa aqui não é a morte de ninguém. É essa pausa. O que interessa aqui é o não. O que interessa aqui é esse não fazer. Né? Independente. Em dado momento, o patrão vai dizer assim, te pago ou não te pago? Eu vou te entregar o salário, né? E vou aqui ler, tá? Peço licença. Tenho imagens a depois. Bartleby. Chamei-o gentilmente por detrás de seu biombo. Não houve resposta. Bartleby disse num tom ainda mais gentil. Vem cá. Não vou pedir que não faça nada que você não ache melhor não fazer. Só quero conversar. Ele apareceu em silêncio diante de mim. Olha o silêncio, Charles. Diga-me de onde você nasceu, Bartleby. Acho melhor não. Essa fórmula que o Deleuze vai depois falar, né, e isso nos interessa de um modo grandioso, porque interfere na nossa vida cotidiana. Né? E assim, quando a gente pensa em imagens, aliás, quando a gente pensa com imagens, e temos aqui, por exemplo, o Tsubasa Kato, né, sempre dá esse nó. Né? Essa imagem de 2015, isso aqui é um frame, né? É um vídeo muito bonito, né? As pessoas vão construir esse meio que esse... lembram do ninho que eu falei ontem, do Eltzik e tal? Vão construir isso aqui e que coletivamente as pessoas vão inferir um tipo de gesto. Vou ver a hora, tá? Se um tipo de gesto é o quê? Erigir, construir, edificar, o outro é de uma derrubada. Né? E o que eu estou colocando aqui é um tipo de não. É não deixá-lo de pé. Né? Aí você vai dizer, poxa, isso é óbvio. Tá na cara, né? Tá na cara. Mas a ideia é perceber o tipo de movimento que cada uma pessoa infere aqui. É um movimento que ele é coletivo, é algo que deixa de ser uma pausa única do artista, aquele que nega por si só. Isso vai também, a gente pensa aqui no Bartleby, aquele que nega sozinho, e aqui a gente vai pensar num tipo de coletividade, de pessoas que vão negar em conjunto, de pessoas que vão repensar esses atos, né? E é importante essa virada, porque a recusa, ela pode vir a ser coletiva. Isso aqui é a presentificação disso. Isso aqui é esse momento, é esse spleen, usando aqui um termo baudelairiano, né? É esse grande spleen, esse anti-spleen, na verdade, né? Que de tedioso aqui não tem nada. Aqui é a força de vida, a potência de vida instaurada em presença. Né? Da mesma forma, eu trouxe aqui o Goya. Né? Na imagem da esquerda, essa aqui a gente consegue perceber um cara que carrega um grande fardo, né? Que é chamado até o carregador, daqui as dimensões e tal, que é de 1812, 1912 e 23, porque é uma série e tal. Né? E assim, é esse cara que carrega, que é como se fosse um tipo de Atlas, que carrega o peso do mundo nas costas e que está fadado àquilo. Né? E a imagem do lado, essa aqui, é aquele que ergue as mãos para cima, de alguma forma, como que se liberta desse peso. E também desse fardo do trabalho. Vejamos, aqui a gente tem essa enxada deixada de lado, que as duas mãos estão para cima. E a obra chama Não farás nada com o choro. Né? Não farás nada com o choro. Né? A gente fala disso tudo, de negação, ou de afastar-se daquilo que é imperativo, ou daquilo que é contra a ordem, ou daquilo que é contra o que a gente acredita. No entanto, a gente fala disso a partir de um lugar de afirmação de vida. E a gente vai falar do Nietzsche outra vez, né? Ou ainda, quais são os gestos, né? Os gestos que aprimoram isso, o que torna esse tipo de movimento, vê na hora aqui, torna isso visível, né? Deixar o peso, e isso é muito literal às vezes, né? Deixar o peso para trás e erguer as mãos, como quem diz assim, preciso afirmar essa vida aqui agora, né? Tem um cara que eu quero falar amanhã, o David Graeber, que vai falar sobre o anarquismo no século XXI, né?
e que tem essa coisa com o presente. O Edson Passetti, que é um professor da USP também, esteve aqui na UFC durante um tempo, 2014, salvo engano, 14, 15, e que fala que o anarquista ele afirma o tempo presente e as ações do tempo presente, né? Não ligadas à ideia de uma culpa, mas a partir da ideia de uma afirmação, né? Enfim, são muitos gestos pequenos, sabe? Isso aqui do Claude Catelan, né? É uma barra de madeira que mede a altura dele, 1,86. E esse gesto, que até é repetitivo, que você pode dizer, poxa, isso é enfadonho, né? O que isso tem a ver com recusa, né? E, assim, é um gesto que, amanhã a gente vai falar disso, né? Mas o nada pode nos levar a muita coisa, em alguns momentos, né? E tem algumas obras que a gente vai colocar amanhã porque é mais radical do que isso aqui. Aí você vai pensar, o que é que isso tem a ver com a recusa? O que é que isso tem a ver com o nada? O que é que isso tem a ver com o inútil? O que é que isso tem a ver com o não, né? Isso tem a ver com a afirmação, né? Embora seja colocar uma estaca da sua altura para dentro, para o subsolo, né? Chama 1,86 centímetros subterrâneo, né? Uma performance, né? Ele repete isso algumas vezes. Mas tem a ver com esse gesto que ele é afirmativo, né? Da mesma forma, a Kate Kolovitz, né, nessa gravura, a gente percebe aqui uma grande massa, um grande número de pessoas correndo numa direção. E não só a direção das pessoas, mas assim, vejamos o corpo dessa mulher que está aqui convocando, chamando, né? Chamando para o avanço, chamando para a frente, chamando para um tipo de afirmação, né? E aqui a Kate Kolovitz, já fazendo já um preparo no terreno para amanhã, ela foi uma artista, né, cuja produção tem muito a ver com questões sociais coletivas da classe trabalhadora, que as questões sociais coletivas elas podem ser da burguesia também, né? E a Kate Kolovitz coloca isso, deixa isso muito explícito, né? Quem está chamando o levante, quem está chamando para a revolta, quem está chamando para uma afirmação, está aqui com o pé descalço, né? E perceba o gesto dos dedos, das mãos, né? E o corpo todo convocando, chamando. Isso é algo que não pode passar desapercebido por nós, né? Da mesma forma, essa é a imagem do Gilles Caron, né? É a imagem de 1968, né? E, assim, é uma imagem de levante, né? Você consegue perceber o coquetel Molotov aqui sendo arremessado por esse garoto, né? E aqui o outro aqui na mão dele, do outro que tá aqui. Esse tipo de imagem que eu estou roubando aqui de uma exposição do Didi Uberman chamada Levantes, né? Estou roubando e dando a referência, né? Apresenta isso. Isso aqui é uma revolta popular entre católicos e protestantes na Irlanda. Você pensa que é a polícia contra manifestantes. A polícia foi chamada para conter esse conflito entre protestantes e católicos, né? Mas é uma outra história. Mas do que interessa isso é essa atmosfera de levante, essa presentificação daquilo que diz assim, a gente começa a dizer assim, ó, não, prefiro não fazer, né? E a gente vai começando a avançar, vai começando a intensificar essa negativa. E dizer não é dizer sim em alguma medida, né? Porque propomos, né? É propositivo. E aqui a gente tem o Yoshiko Kota, né? Aqui são os panteras negras, né? Com os braços para cima. Vamos pensar aqui nesse gesto. Vamos pensar aqui a partir dessa iconologia, né? De se levantar um braço ou os braços. Desde Kate Kolovitz, em 1902. E aqui a gente tem aqui essa imagem da década de 60, né? E isso é o que sobrevive. Isso é pauta para outro momento, né? A sobrevivência das imagens, que é a pauta da história da arte, com o Abivarbo, mas que está presente aqui, né? E aqui também, aqui é a coluna Vendôme, né? Que era uma coluna, o Gilles Girardet, né? Francês ridículo meu, mas a ideia é essa. Essa era a coluna Vendôme, que era, por exemplo,
manifestação, a presentificação literalmente vertical do Estado, ou ainda da presença do Estado em determinada área de Paris. E durante as revoltas de 48, a galera foi lá e derrubou. Sabe o que é isso? É esse mesmo gesto de erguer um punho, e é esse mesmo gesto de conclamar a uma onda presente pelo gesto individual, que faz com que algo aconteça de forma coletiva, está aqui, né? É o que traz também, por exemplo, essa imagem do Voilà, Papai Lulu, né? O nome é meio assim estranho, né? Mas assim, as pessoas fizeram uma barricada, isso aqui é na Espanha, em 1936, durante a Guerra Civil Espanhola, né? Esse registro fotográfico. O que é que fizeram, né? Os insurrectos. Isso aqui são os trilhos do trem, dos bondes. Você arranca e coloca assim. Aqui ninguém passa, né? E você diz, ó, a partir daqui, não. Sabe? E aqui são as imagens, né? Assim, homens, mulheres, pilotões contra o avanço do fascismo na Espanha, né? Que assim, a Espanha viveu uma ditadura do Franco nesse período, né? 36 a 39. Quem manja de guerra civil aqui é a Érica, que está trabalhando isso no doutoramento dela. Mas aqui tem outras imagens, assim, populares, né? Pessoas que não estavam, não eram guerreiras ou guerreiros, mas que o momento, a pausa da normalidade faz com que seja produzido um outro tipo de situação, né? E percebemos, assim, pelotões de mulheres, de jovens, etc., né? E, assim, Augusti Centelhos, essas duas imagens últimas, tá? 3, perdão. Eu não disse o nome. Aqui do Shen Zhenchen, né? Que está também no livro Levantes, né? E tem outras imagens que eu quero mostrar a vocês. Deixa eu só dar pausa aqui. Eita, que horas são? 7h22. É bem rápido, certo? É porque elas são de fato muito, muito boas, muito boas, muito boas. Inclusive tá fora do slide, porque não, é isso, pronto. Né? Para a gente ter tempo de conversarmos eu corri para que a gente pudesse conversar aqui, que a gente pudesse falar, que a gente pudesse, enfim, ouvir vocês, né? A partir dessa lógica. Mas entre nós, guerra aos senhores, estou vendo aqui, né? Massa. É a internacional, né, gente? Assim, tem muita coisa. Assim, vou aproveitar o tempo. Vou usar só mais 7 minutos, assim, uma citação bem breve. Né? Esse livro que a gente também tá falando hoje, né? Tá lá, o Desobedecer, e que o Frederic Ross vai dizer assim, na página 38, né? Vai dizer, por que você obedece? Aí a resposta, porque sou submisso. Impossível fazer de outro modo. Clareza absoluta dessa relação cruel. Aquele que obedece por excelência é um escravizado. Por submissão entendo uma obediência de pura coerção. Obedecemos àquele que tem nas mãos a arma ou o chicote. A força de decisão sobre a carreira e mesmo sobre a vida e a morte. O mestre, o contramestre, o capo, o superior hierárquico, o chefe. Ser submisso é ser prisioneiro de uma relação de forças que subjuga, domina, aliena no sentido literal. Submisso estou à inteira dependência do outro. O outro que comanda, decide, grita ordens, acaba com você e destrói as vontades. O que faço então não é mais que a execução passiva do que me é pedido a partir desse outro, exterior, dominador. Não podem intervir no princípio de minha ação, no início dos meus gestos. Nem uma vontade própria, nem um impulso interior, nem uma espontaneidade ativa, nem um movimento pessoal submisso. Achei aqui o que eu quero mostrar para vocês. Eu vou retomar aqui a apresentação. É rápido, eu juro.
Estão vendo? Sim. Obrigado. Opa, nada a ver essa aqui. Quando a gente pensa nesse gesto, Tem a ver. O risco é que não tem. O que tem é isso aqui, esse fôlego, né? Esse balão e respiração e caixa de vidro aqui já dando o referencial aqui do que a imagem é feita. Da Maria Laet, a imagem de 2005, que nada mais é do que um fôlego. Tem tudo a ver com o Piero Manzoni, tem tudo a ver com desobedecer, tem tudo a ver com dizer não. E, principalmente, com dizer sim. Né? E aqui tem uma citação. O trabalho consiste em um único fôlego, todo o ar que cabe a uma pessoa, mostrando ao mesmo tempo sua força de vida e sua vulnerabilidade, principalmente em tempos covidianos, não é? A caixa de vidro é feita de acordo com as medidas do balão, tangenciando seus limites. Ao passar do tempo, o balão esvazia. Charles mostrou isso com o Piero Manzoni, né? A caixa de vidro fica como tentativa de segurar esse tempo, como memória da sua medida e de sua existência, né? E eu trago também a Maria Laet e num vídeo de uma performance, né? Chamada Terra, Canudos. E que ela vai nesse gesto mínimo, radicalizar esse gesto mínimo, que é costurar a terra. Né? Essa obra é de 2015, um vídeo maravilhoso, procurem, vejam. Né? Aqui no lado esquerdo da imagem, a gente consegue perceber esse gesto que é costurar a terra, e ela vai girando. Você percebe o movimento que isso faz, né? Esse movimento que a composição emana e apresenta. Né? E aqui nessa imagem à esquerda, no canto direito superior, você percebe, né? Esse gesto dessa agulha curvada, deve ter um nome específico, eu que desconheço, peço desculpas. Né? Dessa agulha assim, forma de meio que um U aberto, enfim. E que cabe justamente ao espaço da mão e ela atravessa, né? E faz com que a linha costure a terra e saia, e que tem essa relação de uma superfície com a outra, aquilo que é externo com o interno, aquilo que é subterrâneo. Não é uma rinha de cachorro, eu espero, mas tem muito cachorro lá fora gritando. Né? Enfim, criamos expectativas, não animais presos, né? Continuemos. E aqui a gente tem outra variação de imagens, mas também da mesma performance, né? E que ela vai ainda, né, nessa costura, nessa tessitura, né? E pensando também essa radicalidade ainda de Maria Laet, nessa obra Sopro, né? E que, assim, é um caderno com a mancha de nanquim, e o sopro, que estava lá no balão, também está aqui. No entanto, fica esse registro, fica fica gravado, né? Não estou dizendo que é gravura, né? Mas fica grafado, escrito, desenhado, esse movimento, né? Desse sopro, essa presentificação da vida, né? E aqui, isso aqui eu já falei antes, mas é só para a gente terminar, né? De pensar essa unidade humana elementar, não é o corpo, mas a forma de vida, o modo como a gente utiliza, o modo como a gente faz, né? E eu queria trazer a Carla Chain, viu só a hora. A Carla Chain, e que no cômodo ela vai começar a fazer desenhos com fita isolante, né? E assim, é uma variação imensa, e que é um vídeo, e que assim, ela vai, em 20 minutos e 27 segundos, ela vai desenhando com fita adesiva, gestos menores que intensificam a vida, que intensificam esse fazer sim, que é também um tipo de fazer não, né? Você abandona o não para dizer, olha, eu afirmo isso aqui, sabe? Né? E aqui tem uma outra imagem que a gente consegue perceber e ver essa presentificação desse desenho. Você vai dizer, isso não é desenho não, né? E é assim. Né? Trago aqui essa outra imagem, que é a capa de um livro. Né? Esse livro é sensacional, é maravilhoso. Enfim, Carla Chain, vejam, agradeço. Né?